Uma equipe da Força Nacional do Sistema Único de Saúde, o SUS, com 13 profissionais, foi enviada para lá. A região passa por uma crise sanitária e humanitária. Muitos habitantes estão com desnutrição acentuada, além de casos de malária e infecção respiratória. A repórter Tainá Farfan tem as informações direto de Brasília. Tainá, boa noite. Márcio, Lula classificou a situação deles como desumana. Esses 13 profissionais da Força Nacional do SUS decolaram hoje às 3 horas da tarde em direção às terras Yanomamis e são eles que vão montar o hospital de campanha na região. Como você trouxe, são pelo menos 31 mil pessoas Yanomamis que passam por uma crise sanitária e humanitária gravíssima. O Ministério da Saúde estuda ainda adiantar o edital do Programa Mais Médicos para recrutar profissionais brasileiros e também do exterior para que possam trabalhar na região de forma permanente. Lula esteve lá no último sábado junto com uma comitiva de ministros e anunciou uma série de medidas. Entre elas foi decretado o estado de calamidade em saúde pública, o que facilita o acesso aos recursos do Ministério da Saúde. Lula também determinou a entrega imediata de 4 mil cestas básicas, além de suplementos para as crianças. Ainda afirmou que é necessário encontrar uma solução para a questão do transporte, porque há pessoas que foram até Boa Vista para ter acesso à saúde, mas não conseguem voltar para casa. Há pessoas que estão há 6 meses sem retornar para casa porque não tem como retornar, não tem esse meio de transporte. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que determinou a abertura de um inquérito policial para apurar crimes de genocídio e ambiental contra os Yanomamis, que enfrentam também a questão do garimpo ilegal na região. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, chegou a falar sobre o assunto. Ela disse que pelo menos 570 crianças Yanomamis morreram pela fome na região e disse que ainda há uma suspeita de subnotificação, isso apenas durante a gestão de Jair Bolsonaro. É claro que à medida que essa situação vai sendo conhecida, outras autoridades estão tomando também medidas. A liderança do PT na Câmara dos Deputados entrou com uma representação na Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, contra a ex-ministra Damares Alves e também contra ex-presidentes da FUNAI, pedindo uma responsabilização criminal e civil pela situação dos Yanomamis. Bolsonaro e Damares chegaram a se manifestar, eles afirmaram que é uma mentira, que isso é uma guerra de narrativa, e pontuaram ali algumas medidas que eles adotaram durante a gestão. Algumas ONGs também têm tomado ciência da situação e estão se movimentando para colher doações. E a nossa repórter Adriana De Luca preparou uma reportagem mostrando o que essas ONGs estão fazendo também. Olha só. A organização não governamental A Ação da Cidadania, que é referência no combate à fome no Brasil, já enviou 17 toneladas de alimentos aos indígenas da terra Yanomami, em Roraima. A distribuição é feita em parceria com a FUNAI. A campanha SOS Yanomami já arrecadou até agora 50 toneladas de alimentos, que serão entregues nos próximos dias. A campanha de doação é uma ação emergencial, articulada pela ONG em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Já chegou bastante alimento para esse curtíssimo prazo, mas é preciso também olhar para o médio e longo prazo, Questões como ferramentas que os indígenas precisam para produzir o próprio alimento. Outras organizações também estão mobilizadas para ajudar a maior reserva indígena do país. A Central Única das Favelas, que reúne comunidades de todo o país, está promovendo um mutirão para a arrecadação de alimentos e produtos de higiene pessoal. Em apenas 24 horas, 40 toneladas de doações já foram recolhidas e serão enviadas emergencialmente a Roraima. Essa campanha começou de ontem para hoje, É uma mobilização da CUFA, em parceria com a Frente Nacional Antirracista, estarem saindo amanhã de vários pontos do Brasil em direção a Roraima. O retrato da situação no território Yanomami ganhou repercussão depois, principalmente da visita do Ministério da Saúde e do presidente da República na região. Lula viajou no último sábado com uma comitiva de ministros para Roraima e afirmou que a situação dos indígenas é desumana. Nós vamos tratar os nossos indígenas como seres humanos, responsáveis por parte daquilo que nós somos. O governo federal, através do Ministério da Saúde, declarou emergência em saúde pública de importância nacional para combater a falta de assistência aos povos que vivem no território Yanomami.
A importância é a gente poder trazer representatividade para essas pessoas, trazer acalento nesse momento tão crítico que elas estão passando, né? E assim a gente conseguir mobilizar o Brasil inteiro nessa campanha nacional que estamos fazendo, que desde ontem iniciamos, é muito gratificante a gente ver o acolhimento das pessoas com todo esse povo indígena. Em uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira, o ministro da Justiça, Flávio Dino, falou sobre a determinação da pasta em abrir um inquérito para investigar o caso. O inquérito policial foi requisitado à Polícia Federal para a apuração dos crimes de genocídio, de omissão de socorro, de crimes ambientais e outros crimes, porque há inclusive denúncias que nós elencamos no ofício, relativos a supostos atos de peculato, corrupção, desvio de verba pública destinada à saúde indígena. Para doar a ONG Ação da Cidadania e ajudar os povos Yanomami, você pode entrar no site da organização que aparece na sua tela. É o açãodacidadania.org.br. O Ministério Público Federal emitiu uma nota afirmando que a tragédia vivida pelo povo Yanomami é resultado da omissão do Estado brasileiro. Segundo procuradores da Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais, as providências adotadas pelo governo federal foram limitadas, apesar da atuação judicial e extrajudicial do Ministério Público Federal. A nota cita uma série de iniciativas do MPF para monitorar, alertar e cobrar das autoridades responsáveis providências em relação à expansão do garimpo ilegal e à precariedade dos serviços de saúde prestados ao povo Yanomami nos últimos anos. Também cita que verificou-se um aumento alarmante no número de garimpeiros na região, estimado em mais de 20 mil atualmente.